Olha que forte a mensagem. Vai comigo lá em Gênesis. Pega a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo de número 21. Olha o que eu vou mostrar para você nessa noite. Muito forte. Muito forte. Eu não sei quais são os seus pedidos a Deus, quais são os seus projetos. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei. Eu não sei quais são as suas lutas. Tem gente que fala, é muito fácil, né? Falar assim, o bispo Paulo não sabe qual é a minha luta. Realmente eu não sei não. Mas garanto para você que não é menor do que a luta do outro, não. E muito menos maior do que a luta do outro. Não é não. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Às vezes eu sento aqui para atender pessoas, por exemplo, que a luta dela é um vício. Só quem já esteve preso num vício sabe. É uma praga. É uma coisa diabólica. A pessoa quer sair porque aquilo está destruindo ela, mas sozinha ela não consegue. E não consegue mesmo. Porque o espírito de vício escraviza. Mas a pessoa só vai conseguir sair daquela situação quando ela começar a lutar no campo espiritual. Ela vence no espiritual, vai refletir no emocional e no físico dela. Assim é a vida sentimental. Tem gente que não é feliz na vida sentimental. Tem gente que não é feliz na vida financeira. Tem gente que trabalha demais e não tem nada. Peraí, está errado. Está errado. Se você é um trabalhador, a Bíblia diz que do suor do seu rosto você comeria o seu pão. E como é que você pode estar suando e não tem o pão para comer? Como diz o ditado popular, está comendo o pão que o diabo amassou. Que isso? Você não brinca de trabalhar, você é lutador, você é guerreiro. Tem alguma coisa errada. Só que o inimigo não quer que você enxergue que o problema está aqui, no campo espiritual. Porque na hora que você vencer aqui, as coisas caminham. Como o homem de Deus acabou de testemunhar. Ele estava lutando por um equipamento. Mas ele venceu a batalha no espiritual. Então quando ele venceu, não veio um, veio dois. E eu digo mais, se ele continuar lutando no espiritual e vencendo, isso daí é só o começo do que Deus tem preparado para fazer. E isso vale para todos nós. Amém? Encontrou aí Gênesis capítulo 21, versículo de número 14. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Todo mundo encontrou? Olha que forte isso aqui. Vou falar para você do dia que Abraão, todo mundo já ouviu falar em Abraão, não já? Alguma coisa você já ouviu falar de Abraão? Do dia que ele mandou o filho embora de casa, Ismael. Eu vou mostrar algo tremendo para você. Ele mandou embora. Ele teve que mandar embora. Porque estava tendo confusão na casa dele. Abraão teve 2 filhos. Um filho com a concubina, vou usar esse termo assim, fica melhor para todo mundo entender. Porque quando nós falamos do tempo bíblico antigo, o homem podia ter a esposa e as concubinas. Nós estamos falando de um tempo aonde a procriação era a maior riqueza de um ser humano. Quem mais filhos tinha, mais forte era a sua família. Tinha mais gente para lutar, tinha mais gente para trabalhar. E nós sabemos que uma mulher, para reproduzir, ela vai reproduzir uma vez por ano. Às vezes vem gêmeos, às vezes é raro. Então nós estamos falando de 1, 2 meninos no máximo, 3, é uma loucura se vier 3 num ano. Então normalmente, quando o homem tinha condições financeiras, tinha que ter condições.
Porque tudo que proporcionava para a esposa, tinha que proporcionar para as concubinas, porque as concubinas eram esposas dele também, elas não podiam ter outro homem, outro marido. Só que existiam direitos para a primeira esposa que as outras não tinham. Quem está entendendo? Estou explicando para as pessoas não entenderem tudo. Então é normal, eu posso ter a titular e as reservas. Os tempos mudaram, os tempos são outros. Hoje ninguém é forte pela quantidade de filhos que tem. Hoje é outra história, pelo contrário. Hoje, quanto mais filho tem, fica mais fraco. O peso é maior. Então, Abraão teve 2 filhos. O filho da concubina, Ismael, e o filho da esposa que veio só 13 anos depois, Isaac. Quando Isaac cresce um pouco, começou a ter muita briga em casa. Porque naquela época, o filho mais velho, o primogênito, seria o herdeiro legítimo, o sucessor do patriarca. Só que como a promessa de Deus era para Isaac, então o que ia sobrar para Ismael? Nada. O mais velho não teria nada. Então aquilo parecia ser uma injustiça. E aí começam os conflitos. E para não chegar numa situação terrível, quem sabe o que poderia acontecer, o que Abraão vai fazer? Vai mandar o filho embora. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero mostrar na Bíblia para você que quem não faz nada e só fica chorando, não precisa esperar receber de Deus alguma coisa, porque não vai. Vou mostrar na Bíblia. Gênesis 21, versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar, a mãe do Ismael. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Então logo cedo, de madrugada, Abraão chegou para a mulher e falou: tem que ir embora, tá tendo muito problema. Pegou lá um tanto de comida, de mantimento, pegou uma garrafa grande de água, tal, botou no ombro dela e falou: pega o menino e vai embora. Vai embora. E só tinha deserto. Só tinha deserto. No deserto você vai para que lado? No deserto você faz o quê? Quem pode te ajudar no deserto? Talvez você entrou aqui nesta noite e você também se sente no deserto. Você olha e não sabe para que lado ir. Assim estavam Agar e Ismael. Continua comigo, só uma informação importante, antes de você tirar conclusões precipitadas. Neste momento, Ismael tinha entre 17 e 33 anos de idade. Não sabemos cravar, mas não era nenhum pequenininho igual do irmão João Regis ali, não. Já era um rapaz, no mínimo, maduro, ou até um adulto. Ele tinha entre 17 e 33 anos. Sai ele e a mãe. E estão no deserto. Até aí você entendeu? Então vamos continuar. Versículo 15. Quando acabou a água,
Hagar colocou o menino à sombra de um arbusto. Então, quando acabou a água, Hagar falou com Ismael: senta aí debaixo desse arbusto, fica aí. Versículo 16. E foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Deixou o menino lá e foi sentar sozinha. E o que ela disse? Lê para mim em voz alta aí. O que ela disse? Não quero ver o menino morrer, disse ela. Agora lê para mim, como que ela disse? Disse como? O problema está aqui, ó. Tem gente que no deserto começa a murmurar e chorar. Vai mudar o quê? Você está no deserto. Você está sozinho. Você murmurar e chorar não vai mudar nada. E olha que interessante, ela mandou o menino sentar lá, o rapaz, como quem diz: acabou. Como quem diz: não tem mais jeito. Porque se você está sem água no deserto, o mínimo que você precisa fazer é buscar uma direção e continuar caminhando. Porque se você está sem água, sem nada, se você senta, a coisa vai ficar pior. E é isso que tem muita gente fazendo. Está no deserto e está sentado. Está deitado. Como quem diz: agora eu vou morrer. A ela, chorando, chorando: não quero ver o menino o quê? Morrer. Mas o que ela estava fazendo pelo menino? O que ela estava fazendo para mudar a situação? Hã? Aí a pergunta é para mim e para você nessa noite. Deus pergunta: o que é que você está fazendo para mudar a situação? O que é que o bispo Paulo está fazendo para mudar a situação? Ah, mas está difícil, e daí? A questão não é está difícil ou está fácil. A questão é o que você está fazendo. O que eu estou fazendo para mudar a situação? Então ela foi chorar, reclamar, murmurar. Versículo 17. Lê comigo o 17. Agora a coisa fica boa. Fica muito boa. Mas Deus ouviu o choro do menino. Do céu, o anjo de Deus chamou Hagar. O que foi, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o quê? O menino chorar dali onde ele está. Quer ver uma coisa interessante? Aí vem as versões de Bíblia. Uma muda alguma coisinha e tal. Nas outras versões mais antigas e mais originais, você não encontra a palavra que o menino estava chorando. Não. Alguém está com a Bíblia diferente aí, que está falando alguma coisa diferente aí? O que é que está escrito aí, homem de Deus? Lê para mim aí. Que ela não sabe mudar. Você sabe mudar a versão da Bíblia? Coloca para mim aqui, ó. Olha na revista e atualizada, ela colocou aqui, ó. Versículo 17. Deus, porém, ouviu o quê? A voz do menino. Exatamente isso. Enquanto a mãe estava chorando, o menino estava o quê? Orando. Vou te mostrar na mesma Bíblia aqui, ó. Tá vendo aqui que está falando da voz do menino? Você está vendo que aqui embaixo está escrito R.A.?
olha lá, RA no rodapé, quer dizer revista e atualizada, ela só vai voltar um versículo aqui, ó, volta. Só clica na setinha para trás. Ó, olha o versículo 16, o mesmo versículo que a gente leu na NVT, que dizia que ela estava o quê? Chorando. O que está escrito aqui, ó? E afastando-se foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco. Lá na NVT já nos falou que um tiro seria 100 metros. Assim, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Ou seja, ela se afastou, porque ela já tinha entendido que estava tudo acabado, e que o menino ia o quê? Morrer. Então ela se afastou para não ver o menino morrer. E sentando-se em frente dele, mas em frente àquela distância, o que ela fez? Levantou a voz e o quê? E chorou. Quando a gente vai no versículo da frente, diz: Deus, porém, ouviu o quê? A voz do menino. Deus não ouviu o choro dela, a murmuração dela. Deus ouviu o quê? A voz. Não se esqueça que Ismael era filho de quem? De Abraão. Quantas vezes Ismael deve ter visto Abraão orando, em momentos difíceis, em momentos de batalhas, em momentos de lutas, e Deus sempre fazendo o que, pessoal? Respondendo, estendendo a mão. Então quando a mãe dele deixa ele ali debaixo do arbusto e vai chorar, o que ele faz? Ele vai orar. Eu vi meu pai orando, e eu sempre vi o Senhor respondendo. Hoje quem ora sou eu, porque eu creio que o mesmo Deus que respondeu meu pai todas as vezes que meu pai orou, é poderoso para me responder nesse deserto também, e mudar a situação que eu estou vivendo. E olha o que aconteceu. Deus, porém, ouviu o quê? A voz do menino. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. E o anjo de Deus chamou quem? Chamou do céu a mulher lá, a mãe dele, a Agar, e lhe disse, olha o que o anjo falou para ela: o que você tem, Agar? É uma pergunta lá, como quem está reprovando ela. O que tens, Agar? Não temas, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Diga glória a Deus. Olha o anjo falando para ela: o que você tem? Ela sabia o que tinha que fazer, né? Mas o que ela fez? Ela sabia o que tinha que fazer, mas o que ela fez? Nada. A mulher do cachorro. Quem fica murmurando e chorando não está fazendo nada. O anjo chamou a atenção dela e ainda disse para ela o seguinte: você só não vai morrer porque Deus ouviu a voz do seu filho, a oração dele, por causa dele. Por causa dele. Quem está entendendo? Vamos continuar, versículo 18. Versículo 18. É o 18 agora, não é isso? Olha o que o anjo disse para Agar: levante-o e anime-o. Em outras palavras, sai daí, vai lá. Por que levante-o? Provavelmente ele ainda estava. Quem falou aí? Provavelmente ele ainda estava orando.
Então o anjo está dizendo, vai lá, levanta ele. Como quem diz, a resposta já chegou. Levante-o e anime-o. Por que anime-o? Meu filho! Vamos em frente, porque Deus já ouviu a sua oração. Deus já preparou tudo. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Diga glória a Deus. Para aquela mãe, tudo já tinha acabado. O deserto tinha prevalecido, não tinha mais solução, mas aquele rapaz não entendeu assim. Falou, peraí, meu pai já pediu tantas vezes a esse Deus, e esse Deus sempre respondeu. Me ajuda, Deus, ajuda a minha mãe nesse deserto. E Deus ouviu. Então, o anjo falou com Hagar, vai lá e diz para ele, anima ele, fala que Deus vai fazer dele uma grande nação. Versículo 19, ao 19. Então, Deus abriu os olhos de Hagar, e ela viu um poço cheio de quê? De água. Por que será que diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu? O que você entende com isso? Por que será que ela não estava vendo antes? Porque quando você se deixa consumir pelo problema e começa a encher os olhos de lágrimas, de choro, sua visão embaça. Você não consegue ver a solução. Deus está ensinando para mim e para você aqui nessa noite. Qual é o caminho da mudança? É a oração. É a confiança em Deus. É vencer a batalha espiritual para que o emocional e o físico também venham ser bem-sucedidos. Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Versículo 20. Lê para mim em voz alta agora. Lê para mim em voz alta. Não, lê de novo. Mais uma vez. Então ele não saiu logo do deserto. Demorou ainda no deserto. Mas Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Não entenda crescia no sentido de estatura. Entenda crescia como bem-sucedido. E aonde que ele crescia? Fala para mim, aonde que ele crescia? Deixa eu dizer um negócio para você importante, que talvez ninguém nunca te disse. Quando Deus está com alguém, não tem lugar ruim não. Ele cresce em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A descendência dele hoje é fortíssima. Você sabe quem é a descendência de Ismael? Você sabe quem é? Deus falou que faria dele o pai de uma grande nação. Você sabe quem são? São os árabes. E aí, os árabes são fortes? É um povo bem sucedido? É um povo respeitado? Olha aqui, ó. O menino cresceu no deserto. Tem gente que está no deserto e está chorando. É porque o lugar que eu estou
é por causa disso, é por causa de nada, é por causa da pessoa mesmo. Porque o segredo da vitória não é ficar murmurando e chorando. O segredo é colocar o joelho no chão e orar. É vencer a batalha espiritual. Senhor, eu creio. Se o Senhor estiver comigo, vai dar tudo certo. O menino cresceu no deserto, gente. Você faz ideia do que é isso? Crescer no deserto. Quem cresce no deserto, imagina quando chega na campina. Não, presta atenção. A pessoa que prospera no deserto, imagina a hora que você coloca ele na terra boa, que tem água, que tem comida, que tem tudo. Imagina. O deserto é importante também na nossa vida, porque o deserto nos ensina a ser fortes. O deserto nos ensina a não ter medo de nada. Quem vence no deserto, vence em qualquer lugar. Agora, vencer no deserto só é possível se Deus estiver com você. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou o quê? Flecheiro. E se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Ele ainda era solteiro e normalmente os casamentos eram arranjados. Naquela época ninguém casava. Ai, que menina bonita, vamos casar, vamos. Não era assim. Eram as famílias que arrumavam os casamentos. Como ele agora só tinha como família a mãe, então ele precisava, vamos dizer, da influência da mãe. E como a mãe era egípcia, então a mãe conseguiu arrumar um casamento para ele com uma família egípcia. Então ele se casa, constitui família, prospera, cresce, se torna pai de uma grande nação, a nação árabe, a Liga Árabe, os donos dos maiores petroleiros do mundo, sheiks, Dubai, Arábia Saudita. Só que esse homem, se tivesse feito como a maioria de nós fazemos, era para ter morrido debaixo do arbusto naquele deserto. Mas ele não fez o que a maioria faz. Ele não se escondeu. Ele orou. Ele orou e creu. O Deus de meu pai agora é meu Deus, porque eu não tenho meu pai mais. Ele agora é meu Deus. Ele é meu pai. Ele é meu pai. E eu creio que ele vai me ajudar. E mudou a vida dele. É isso que nós fazemos aqui toda terça-feira. Nós estamos orando, enquanto os outros estão chorando. Nós estamos clamando a Deus, enquanto os outros estão murmurando do sofrimento da vida. E eu creio que cada encontro nosso aqui na terça-feira é uma grande batalha. Nós formamos um exército. E eu creio que Deus envia anjos para derrotar os nossos adversários e abrir os nossos olhos para a gente enxergar o poço de água que está na nossa frente. Nós vamos subir nesse altar aqui e vamos contar muito testemunho. Eu creio no Deus que Ismael clamou. Eu creio que Ele é vivo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será para sempre. Ele é Deus. Quem crê nessa palavra? Você crê? Fica de pé no seu lugar.
Não tem mudança onde não se tem atitude. Eu quero você comigo nessa batalha, nesse exército. Isso aqui é um exército. É um exército. Só que é um exército onde só os valentes permanecem. Só os valentes, os corajosos. Eu me lembro de Gideão. Quando Gideão chamou o povo para ir para a batalha, ele chamou 32 mil homens. Está lá em Juízes, capítulo de número 6. Vieram 32 mil, Deus olhou para Gideão e falou: o que é isso aí? Aí Gideão falou: meu exército, Senhor. Aí Deus falou: tem gente demais aí, manda os fracos, os tímidos e os medrosos. Em outras palavras, manda os choradeira voltar para casa. Manda os murmurador voltar para casa. A Bíblia fala que voltou 22 mil. Só ficou 10 mil. Hã? Esse exército aqui, ó, só vai ficar os fortes. Tímidos, medrosos, fracos, choradeira não permanece. Porque o deserto não é para qualquer um não, irmão. Não é não. Eu estive lá na Terra Santa em abril, maio agora deste ano. Eu vou falar um negócio para você. Nós andamos algumas horas. Nós andamos 5 horas de ônibus pelo deserto. De ônibus. 5 horas. Você olha para um lado, não tem nada. Você sabe o que é nada? É terrível. Não era verão, não era verão. E lá no deserto, nós pegamos quase 48 graus. Não era verão. Você não vê nada. Você não vê uma folha verde. Chover, quando chove é um milagre. É um milagre literalmente mesmo. No deserto não chove. Não tem fonte de água. Não tem nada. E esse rapaz prosperou lá. Sabe por quê? Porque ele orou. Deus estava com ele. Está mostrando lá de Gideão? Juízes 7:3. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. Vou dizer um negócio para você. Eu não faço parte desses que vão voltar para casa, não. Eu vou contar testemunho aqui também. Eu vou contar aqui para a glória de Deus. E Satanás vai ficar envergonhado em nome do Senhor Jesus. Porque com Cristo, com Deus, eu sou mais que vencedor. Pegue essa palavra de hoje para você. Eu não sei qual é o seu deserto, mas ir chorar e ficar reclamando, dando desculpa, não vai mudar a sua vida não. Só vai te adiantar a morte. Não dê desculpa não. Viva a fé. Confie em Deus. Persevera, creia, ora, clama, busca e vamos lutar junto, porque vai dar tudo certo.